estamos de volta, falando hoje sobre o livro Marcados pelo Passado. Estamos conversando com Lourdes Carolina Gagetti. Bom, Lourdes, você estava falando, eu acho que um conceito importante para as pessoas assimilarem, né? Sobre essa coisa do pensamento, o remorso, né? Isso. Então, aí o remorso, a pessoa está com aquele remorso e tal, ela começa a mentalizar. Então, é como se ela estivesse dando uma ordem para... Era como se o espírito estivesse dando uma ordem para o perispírito, que é o corpo intermediário entre o espírito e o corpo, né? Então, é como se o espírito estivesse dando uma ordem para o perispírito e o perispírito vai obedecer a ordem do espírito e vai passar para o corpo. Então, como nós costumamos falar, o espírito manda, o perispírito recebe a ordem e passa para o corpo que obedece. Certo. Então, o que fazer? Você dizer, poxa, então eu vou fazer o mal e não vou ter remorso? Não. Lógico que o remorso é o primeiro passo. O que nós não aconselhamos é ficar nesse monoideísmo, nessa ideia fixa, só pensando nisso. Porque você tem o remorso, o que você vai fazer? Poxa, procure então compensar aquele erro seu em serviços beneméritos, em boas ações. Né? Procure, bom, eu fiz, está feito, não há como voltar atrás e refazer, está feito. Isso, não sabia, né? Isso, eu vou procurar agora compensar, eu não vou fazer mais, vou procurar fazer o bem, porque o remorso sem resposta no bem, ele é inócuo. Certo. Não é? Verdade? E assim, quando estamos desencarnados, ele promove toda essa ação no perispírito, mas quando estamos encarnados, ele pode promover doenças no corpo físico, Com né? certeza. Passa, né? A doença primeiro, ela se localiza no corpo perispiritual, na aura, depois é que o corpo absorve, né, aquela doença. Então, o pensamento é muito importante por causa disso. Pensamentos harmoniosos, mente sã em corpo são. Certo. Não é isso que dizem? Agora, o livro fala também porque esse obsessor, ele tanto influencia a personagem do livro que tem um momento em que ela se deixa levar por isso, né, Lourdes? Ela até sente um certo prazer na companhia daquele espírito. Eu acho que isso também é um perigo que nós corremos, né? Nossa, isso aí acontece, isso chama-se obsessão recíproca. Sabe? Ele sente prazer na companhia dela, porque depois de um tempo ele consegue localizá-la, né? E quando ele a vê, ele sente aquele ódio, porque ele quer se vingar dela por uma coisa que ela fez lá no passado, que não vamos agora aqui contar, ele quer se vingar. Mas, ao mesmo tempo, o amor, a paixão é tão grande que ele começa, sabe, a agradar, dizer assim, falar mal do namorado dela, que a engravidou e que a deixou e foi para Salvador. Então, o que acontece? Acontece que ele se sente bem ao lado dela e ela começa também a se sentir bem ao lado dele. Começa com medo, né? Mas depois... Ele começa com aquele medo dele, mas depois ela vê que, né, poxa, ele é bonzinho, ele fala isso para mim. Então, ela começa, aí ela comenta isso com uma amiga dela. Engraçado, no começo eu tinha tanto medo dele, agora eu estou até gostando. Ela fala, meu Deus, o que é isso? O que você está falando? Vocês estão, né? Isso é uma obsessão, você também está colaborando. De uma certa forma, você também o está obsediando. Isso, verdade. E aí entra a proteção da espiritualidade, não é isso? Isso, exatamente. A proteção da espiritualidade é uma coisa fantástica, né? Todos nós temos a nossa proteção, né? Nós estávamos conversando agora há pouco, você me lembrou de uma passagem do livro, né, Marizilda, da menina, né? Isso, que ia comprar um remédio, né? Ela ia comprar um remédio para a mãe na farmácia, mas já era já caía a noite, enfim, ela estava amedrontada para sair sozinha na rua. E ela foi orando o tempo inteiro, né? Eu achei aquilo fabuloso, porque muitas pessoas nos dizem assim, isso é beatismo, beatice. Não é, né? É uma proteção que a gente tem, né? E aconteceu lá uma coisa interessante que nós também não vamos contar, né, Lourdes? Não vamos contar. Mas ela recebe a proteção. E que prova que o plano espiritual não está dormindo, né? Isso. Toda prece, ela tem uma resposta, né? Isso. E o plano espiritual, ele realmente sempre nos ajudam, mas também eles podem nos ajudar mais ou menos, nós é que vamos dar o tamanho da ajuda. Sim. Né? Também se eles estiverem querendo conversar com a gente pelo pensamento, né? Mas nós estivermos pensando em outra coisa, né?
eles também não vão ter muito acesso. Né? Isso, é o que acontece, o nosso anjo da guarda muitas vezes quer nos ajudar, né? Ele quer nos ajudar, mas às vezes nós estamos tão preocupadas com as coisas desse mundo, ai meu Deus, porque meu chefe, porque não me deu o aumento, porque eu preciso, porque aquilo, ou então porque fulana falou isso, fulana... Então ela está tão distante do guia espiritual dela, que ela não consegue captar o pensamento dele, né? desse guia espiritual. Eu acho que parecido com aquela situação quando nós estamos vendo novela, e o marido conversa com a gente não ouve o que ele está falando. Ou quando eles estão vendo o futebol e a gente conversa com eles. Pode falar o que quiser, até que ele ganhou na loteria. Se ele está lá no futebol, ele não tira o olho da telinha. Eu acho que é mais ou menos essa situação que nós temos quando não ouvimos o nosso anjo da guarda. Nós estamos distraídos com as coisas do mundo, né? Isso, geralmente a gente se distrai muito. Lá na espiritualidade, a gente promete um monte de coisa, né? Rever muitos conceitos, muitas atitudes. E como na própria história, né? Que nós vamos saber, quem lê a história vai saber que nem tudo que foi programado para a gente, ali na espiritualidade, nosso programa de renascimento, nem tudo aquilo nós conseguimos fazer direitinho. Muitas vezes, ao invés de saudarmos as nossas dívidas, nós ainda contraímos outras. Exato. É interessante isso, né? Eu acho que são assuntos, dentro da história, né, que você poderia contar a história rapidamente, mas você vai permeando ela de conceitos importantes, mostrando, olha, aqui você fez isso, pode acontecer isso, a lei funciona desse jeito, isso que é interessante. Isso né? é um Não brincar com a ensinamento. espiritualidade é outro ponto, né? Uma coisa muito séria, então, não brincar com a mediunidade, não menosprezar a força do obsessor. Isso, exatamente. Né? Mas valorizar a proteção da espiritualidade superior, né? Claro. Eu acho que são pontos importantes desse livro, né? E nesse livro também fala, né, sobre aborto, que ela, em determinado momento, ela pensa pensou, em fazer o aborto, né? Mas depois a espiritualidade, então, começa a... O que acontece? Como ela estava tão envolvida com o obsessor, ela não conseguia ouvir o guia dela. Então, o que ele fazia? Através de uma amiga, por uma amiga dela, que ela considerava muito, né? Ele botava as palavras na boca da amiga, o que ele estava pensando, porque ele estava mais afim com ela, para que ela passasse, então, para Noélia, né? Isso. As noções sobre o aborto. Mas nós vamos deixar agora todas essa história para o nosso telespectador ler, né? Nós agradecemos. Infelizmente, o nosso tempo, pouco tempo, né, para falar. Pouquíssimo tempo, né? Agradecemos muito a sua participação, Lourdes. Eu aqui agradeço, Marizilda. É sempre um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigada. Se você quiser nos enviar uma sugestão, escreva para nós. repensar@redemundomaior.com.br. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá.